A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Vou deixar a mensagem da palavra de Deus para vocês, que se encontra em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bem, irmãos, a gente viu no versículo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí, ao longo dos próximos versículos, a gente vê que há tempo de nascer, morrer, tempo de guerra e paz, e de buscar e tempo de perder. Aí nisso, irmãos, eu sei que muitas pessoas, principalmente os jovens, esperam alguém em Deus e tem todo aquele processo. Eu sei que é difícil, é angustiante, mas é bom esperar em Deus, porque esperando em Deus a gente alcança. Se a gente se precipitar, vai dar errado, porque não era da vontade de Deus. Se a gente quiser alguma coisa para hoje, pode dar errado, porque não é da vontade de Deus. Mas se Deus prometeu para nós que irá cumprir, Ele vai cumprir. E como está escrito em Romanos 12, 2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Um exemplo disso, de uma promessa que Deus cumpriu, foi a de Caleb. Caleb era um dos soldados lá em Israel, e junto com ele e Josué e mais 10 espias foram espiar a terra de Canaã. Eles foram espiar e depois voltaram. Aí contaram os relatos do que tinha na terra. Aí os espias falaram, realmente a terra mana leite e mel. E eles falaram que viram os povos, que eram uma terra de gigantes, e que para eles ia ser difícil batalhar porque eram gigantes que para eles é considerado gafanhotos perto daqueles gigantes. Eles olharam mais para a dificuldade, as adversidades, e não viram que Deus já tinha feito por eles lá atrás, quando tiraram da terra do Egito. Mas Josué e Caleb não olharam essa parte da dificuldade. Vou ler com vocês Números, capítulo 13, versículo 27 em diante. E contaram-lhe e disseram: Foram a terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuímos lá a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui foi um relato, como eu contei antecipadamente, dos espias que voltaram e trouxeram os frutos daquela terra. Aí no capítulo de Números, que é o capítulo 14 e versículo 24, Deus falou a Josué: Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Então Deus prometeu a Caleb que ele ia entrar na terra, que no caso era Hebron. A gente vai ver mais para frente ao decorrer da leitura. Porque Deus viu que ele foi um dos únicos que não
reclamou, porque os israelitas murmuraram e queriam voltar para o Egito depois que os espias contaram sobre aquele povo, sobre aquela terra. A gente vê aqui no capítulo 14 de Josué, onde Josué vai dar a herança a Caleb, que é a cidade de Hebron. Se passaram 45 anos desde que Deus prometeu a Caleb a herança dele. Porque no tempo de Moisés, que Deus prometeu essa promessa, ele tinha 40 anos. Se passaram 45 anos e ele chegou na idade de 85 anos e ainda Deus conservou ele em vida para que a promessa fosse cumprida, porque ele foi um servo fiel, obediente e esperou o tempo de Deus. Então, a gente deve esperar, por mais que seja difícil, mas que a gente vê pessoas tendo relacionamentos, namorando, se casando, noivando, e a gente fica com aquele ressentimento. Será que eu ainda vou conhecer a pessoa certa? Será que eu não vou ficar sozinha ou sozinho? Aí você fica com aquela tristeza, mas lembre-se que Caleb esperou 45 anos para que a promessa que Deus prometeu a ele seja cumprida. E a gente tem que ter fé que a promessa que Deus colocou nos nossos corações vai se cumprir no momento certo, no tempo certo. Até lá a gente deve buscar a Deus. Fazemos como está escrito lá em Mateus 6:33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E também a gente tem que buscar realmente primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãs e irmãos, que essa palavra fique nos vossos corações, que Deus continue abençoando cada um de vocês.